Olá pessoal, tudo bom? Vou começar a nossa live, estou um pouco atrasado hoje, eu acabei de fazer uma live na nossa página e da igreja, e agora aqui nos Estados Unidos, e agora eu vou fazer essa daqui. E antes disso, a minha esposa, eu e a Emma, nós estávamos fazendo compra para o próximo mês, então nós temos compra para até o final de abril agora, para poder ficar em casa e mais tranquilo, sem precisar sair muito. A situação aqui está meio estranha, a gente não sabe o que vai acontecer ainda. Nossa igreja está cancelada até, por enquanto, até o dia 5 de abril, e provavelmente vai ficar até o dia 22 de abril. Nós devemos ter não ter cultos de domingo ou de quarta, nenhum culto até o dia... deve ser até o dia 26 de abril agora. Eu acho que a gente vai estar sem nada na nossa igreja. Então a situação está não está muito complicada ainda, mas a gente vai ver o que vai acontecer. Mas espero que seja tudo bem com vocês aí no Brasil, que as coisas estejam melhorando. E a mãe está aqui hoje, e hoje eu consigo ver os comentários. Eu não sei quantos de vocês assistiram a de ontem, mas o objetivo é para ler o livro de Gálatas, um capítulo por dia, e é para fazer uma coisa mais participativa, se possível. Então, se você estiver assistindo e quiser um comentário, o pai também está aí. Oi pai, tudo bem? Se você já leu o capítulo 2 de Gálatas, se você quiser no comentário pôr o seu versículo preferido, que você foi assim, aqui nos Estados Unidos chama de uau, aquele que te chamou mais atenção, que você gostou, você pode pôr o capítulo no comentário e a gente lê e comenta um pouco junto. Espero que estejam todos em casa, e é um pouco tarde aí no Brasil, agora eu sei, está quase 9h40, né? Mas eu vou começar a ler capítulo 2 de Gálatas. E o Paulo fala assim: 14 anos depois voltei a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, e Tito também nos acompanhou. Fui para lá por causa de uma revelação. Reuni-me em particular com os líderes e compartilhei com eles as boas novas que tenho anunciado aos gentios. Queria me certificar de que estávamos de acordo, pois temia que meus esforços anteriores e presentes fossem considerados inúteis. Mas eles me apoiaram e nem sequer exigiram que Tito, que me acompanhava, fosse circuncidado, embora fosse gentio. Oi Selma, tudo bom? Aqui nos primeiros 3 versículos de Gálatas, Paulo fala 14 anos depois ele voltou a Jerusalém. Isso foi depois das viagens missionárias que ele fez. Ele está voltando a Jerusalém para compartilhar um arrecadamento que ele fez das igrejas que ele passou, e para entregar para a igreja de Jerusalém. E ele aproveitou isso. Isso tudo está escrito no livro de Atos, sobre essa vinda de Paulo. E nessa passagem Paulo ele é preso, na verdade, e as pessoas estavam pedindo para ele não ir até Jerusalém para se encontrar com os líderes, mas ele usou esse grupo, esse momento, para conversar com Pedro e com Tiago. E o grande debate que estava acontecendo, se você assistiu de ontem, era a salvação através da lei ou através da graça de Deus. E os que estavam defendendo a lei, o que eles estavam pedindo realmente é que os gentios eles fossem circuncidados ou circuncidado, para eles se tornarem gentios primeiro, e depois que eles se tornassem gentios, eles poderiam se tornar cristãos. E Paulo está discutindo isso, dizendo que isso não é a verdade de Jesus Cristo, da graça de Deus. Que Tito, que era um gentio, ele não precisou se tornar um judeu primeiro para poder aceitar a Cristo. Só rapidamente, o que é um gentio e o que é o circuncidado? O gentio é o povo de Deus, na verdade, do Antigo Testamento, que Deus escolheu para ser o judeu. O judeu é o povo de Deus, que foi escolhido por Deus para mostrar a graça e o amor de Deus para as pessoas, para os povos ao seu redor.
o que aconteceu é que, como o orgulho entrou no meio dos judeus, e todos aqueles que não eram judeus, que não eram nascidos judeus, são considerados gentios. E em vez de usar esse amor de Deus com os judeus usaram isso para se separar dos gentios. E você vê que isso está acontecendo de novo aqui em Gálatas, que a mensagem da graça de Jesus Cristo está sendo pregada para todos eles, o judeu e o gentio da mesma maneira, e os judeus novamente estão tentando separar o gentio da graça de Deus, dizendo que eles têm que se tornar um judeu primeiro, depois, para poder se tornar um cristão. E isso que Paulo está discutindo, está debatendo, está tentando tirar a igreja desse pensamento que tem regras e coisas que você precisa fazer para aceitar a graça de Deus depois. E daí continua em versículo 4, diz: essa questão foi levantada apenas por causa de alguns falsos irmãos que se infiltraram em nosso meio para nos espionar e nos tirar a liberdade que temos em Cristo Jesus. Sua intenção era nos escravizar, mas não cedemos a eles por um momento, a fim de preservar a verdade das boas novas para vocês. Rapidamente aqui, é interessante que quão rápido as pessoas que estão tentando usar a mensagem de Deus para tentar alguma coisa pessoal, ela infiltra na igreja. Que Paulo tinha acabado de sair da igreja, a igreja estava no momento que estava crescendo e pessoas estavam se juntando à igreja, se arrependendo dos pecados e se tornando cristão. E entrou um grupo na igreja que está tentando destruir a igreja, porque não é da maneira que eles pensam que a igreja tem que ser. E Paulo fala que não por um momento eles deixaram isso acontecer, e assim que veio essas pessoas tentaram destruir a igreja por dentro, eles já identificaram o que estava acontecendo e tentaram parar com isso rapidamente. Versículo 6. Quanto aos líderes cuja reputação, a propósito, não faz diferença alguma para mim, pois Deus não age com favoritismo, nada tiveram a acrescentar aquilo que eu pregava. Ao contrário, viram que me havia sido confiada a responsabilidade de anunciar as boas novas aos gentios, assim como a Pedro tinha sido confiada a responsabilidade de anunciar as boas novas aos judeus. Pois o mesmo Deus que atuou por meio de Pedro como apóstolo aos judeus, também atuou por meu intermédio como apóstolo aos gentios. Paulo não está tentando aqui... Oi, tia Silvia, tudo bom? Paulo não está tentando aqui diminuir o que Tiago, o que Pedro, o que João estão fazendo em Jerusalém, mas ele está tentando dizer e explicar que o mesmo Espírito Santo que vive dentro de Paulo, que está ajudando, está expandindo o ministério de Deus para os gentios, é o mesmo Espírito Santo que vive dentro de Pedro, dentro de Tiago, dentro de João, e está expandindo a mensagem da graça de Deus para Jerusalém, que não tem diferença nenhuma. Então é o mesmo Deus, é o Deus para todos, não precisa passar por todos esses negócios que eles estão tentando fazer a igreja passar para chegar a Deus. E de fato, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, reconheceram a graça que me foi dada e aceitada a Barnabé e a mim como seus colaboradores. Eles nos incentivaram a dar continuidade à pregação aos gentios, enquanto eles prosseguiriam no trabalho com os judeus. Sua única sugestão foi que continuássemos a ajudar os pobres, o que sempre fiz com dedicação. E na verdade aqui ele foi mesmo realmente o que ele fez. Na verdade, uma das razões que ele está aqui em Jerusalém é para cuidar com o pobre, para ajudar o pobre. Ele trouxe um presente em dinheiro para a igreja em Jerusalém que estava passando por dificuldades, para ajudar os pobres lá. Ele fala que é uma coisa que ele continua a fazer. Em versículo 11, Paulo confronta Pedro e fala: mas quando Pedro veio a Antioquia, tive de opor-me a ele abertamente, pois o que ele fez foi muito errado. No começo, quando chegou, ele comia com os gentios. Mais tarde, porém, quando vieram alguns amigos de Tiago, começaram a se afastar, com medo daqueles que insistiam na necessidade da circuncisão. Como resultado, outros judeus imitaram a hipocrisia de Pedro, e até mesmo Barnabé se deixou levar por ela. Quando vi que não estavam seguindo a verdade das boas novas, disse a Pedro diante de todos:
Se você que é judeu de nascimento vive como gentio, como e não como judeu, porque agora obriga esses gentios a viverem como judeus. Você e eu somos judeus de nascimento e não pecadores, como os judeus consideram os gentios. E, no entanto, sabemos que uma pessoa é declarada justa diante de Deus pela fé em Jesus Cristo, e não pela obediência à lei. E cremos em Cristo Jesus, para que fôssemos declarados justos pela fé em Cristo, e não porque obedecemos à lei, pois ninguém é declarado justo diante de Deus pela obediência à lei. Uma passagem mais importante de todo o Novo Testamento, essa passagem aqui em Gálatas 2, que Paulo defende a fé pela graça em Jesus Cristo e não pela obediência à lei. E uma coisa que é interessante, que ele usa, que ele fala isso no contexto para confrontar a Pedro, que é um dos pilares da igreja. O Pedro que pregou durante Pentecoste, esse mesmo Pedro, ele começa... Ele mostra, a gente vê na vida de Pedro o medo, quando vem o medo das pessoas. Lembra quando em capítulo 1, em Paulo falou que ele está pregando o gospel de Jesus, a graça de Deus, e ele tem medo a Deus e não ao homem, porque se ele tiver medo ao homem, ele para de pregar a graça de Deus. A gente vê o que acontece com Pedro aqui, que Pedro está em comunhão com os gentios. E assim que os judeus chegam, ele passa a ter medo do que os judeus vão falar dele. Então ele se separa dos gentios e começa a fazer o que os judeus estão fazendo. E tirando muito das pessoas, dos judeus que estavam seguindo a ele, a fazer a mesma coisa. Por quê? Por medo ao homem e não a Deus. E Paulo meio que confronta ele aqui diretamente na frente de todos, dizendo que você acredita na mensagem de gospel, da mensagem da graça como eu acredito. E o que você está fazendo não está certo. E muitas vezes isso vem na igreja, que você vê pessoas que seguem a graça de Deus e chega alguma pessoa na igreja e fala, mas não é só a graça de Deus, você tem que ter a graça de Deus, mas você não pode tomar um copo de vinho no final de semana, você não pode assistir esse filme, você não pode sair com os seus amigos para ir conversar, você não pode fazer isso, você não pode ter uma tatuagem, você não pode ter um piercing, você não pode fazer isso, porque se você fizer essas coisas, a graça de Deus não vale. E muitas pessoas começam a ouvir essa mensagem e sair e se distanciar de outros cristãos que acreditam em Deus, na graça de Deus, tanto quanto você, porque eles começam a acreditar numa mensagem de legalismo, em vez de uma mensagem de Deus. E é importante que a gente lembre da mensagem da graça de Deus, que cobre todas as coisas. Mas uma coisa que é importante entender aqui também, que não é uma mensagem, uma graça de Deus que te dá uma carta branca para fazer o que você quiser, porque vai ser coberta, mas é uma carta, é uma mensagem da graça de Deus que não te prende a legalismo, te prende a mensagem da graça de Deus, que você não precisa fazer nada, não, é só você aceitar a mensagem da graça de Jesus Cristo. Onde é que eu parei? Versículo 17. Mas se a busca da justiça por meio de Cristo nos torna culpados de abandonar a lei e se torna Cristo responsável por nosso pecado, de maneira nenhuma. Se, pois, reconstruo o antigo sistema de lei que já destruí, então faço de mim mesmo transgressor da lei. Pois quando procurei viver por meio da lei, ela me condenou, portanto morri para a lei, a fim de viver para Jesus. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. Portanto, vivo nesse corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Mensagem muito importante para nós entender nesse momento, que muitos de nós tentam viver, especialmente num mundo que fala, e numa religião que fala, você tem que fazer um trabalho sobre trabalho, sobre trabalho, sobre trabalho, para Deus, para o seu bom, na balança entre bom e o ruim, para o seu bom ser mais do que o seu ruim. Ele fala, se nós continuar vivendo dessa maneira, nós trouxemos uma lei que não existe mais, que não existe, que é impossível para nós
a única coisa que trouxe para nós a lei desses, você tem que fazer trabalhos e o seu bom tem que ser mais do que o seu ruim, que a única coisa que isso nos traz é condenação. Se você estuda o Antigo Testamento, as leis que Deus para nós, os 10 mandamentos, vamos parar só nos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos não é uma maneira, se você seguir os 10 mandamentos totalmente, você vai ter a graça de Deus e você pode ter comunhão com Deus. Os 10 mandamentos estão lá para nos mostrar como impossível é para a gente manter todos esses mandamentos e que a única maneira de nós conseguir favor com Deus é pela graça de Deus. Então, quando a gente começa a ler os mandamentos, a única coisa que a gente vê e a gente entende é a condenação do nosso próprio pecado. Então, quando a gente estuda o Antigo Testamento e a gente tenta trazer isso para a nossa vida hoje, de que nós temos que ver por essas leis, a única coisa que a gente traz para a nossa vida é condenação, e não a graça de Deus. E quando a gente aceita a graça de Jesus Cristo, a gente morre para a lei, para a gente viver para Deus. A gente vive para Deus. Versículo 20 fala, fui crucificado com Cristo, e assim como não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Muitos cristãos falam que eles querem viver uma vida cristã para que Jesus Cristo seja evidenciado pelo que eles fazem, pela vida que eles levam. Mas uma coisa que eles esquecem é que Jesus vive por você, que você vive para Deus, que você vive para fazer serviços de graça para os outros, para eles verem a Deus. Mas muitos dos cristãos, o que a gente esquece é esse aspecto de um relacionamento com Deus. Que Deus vive em mim, vive dentro de mim. Ele não vive só para mim fazer coisas para Ele, para as pessoas ver, mas Ele vive dentro de mim. E o que significa Ele viver dentro de mim? Que os meus desejos, as minhas ambições, os meus trabalhos, a minha carreira, o meu trabalho, eles não são mais meus. Eles são de Deus, então o meu desejo é o desejo de Deus. A minha ambição é a ambição de Deus. As minhas paixões são as paixões de Deus. E quando a gente começa a entender o que isso significa, a gente vê em João 3,30, eu acho que fala que é para Deus continuar a ser mais e mais, e para mim ser menos e menos. Quanto mais a gente entende que Deus vive dentro de nós, menos de nós a gente vê e mais de Jesus a gente vê. E eu falo a gente, não, eu estou falando dos outros. Eu estou falando de você mesmo. Quanto mais você entende que Deus morreu pelos seus pecados e você vive, que Ele vive dentro de você, mais dele você, como você deveria ver na sua própria vida. Então minha pergunta é, o que é o seu desejo? O que são as paixões? O que são as suas ambições? Elas continuam sendo as suas ambições ou são as ambições de Deus? Os seus desejos continuam sendo os seus desejos ou os desejos de Deus? Os seus planos para o futuro continuam sendo os seus planos ou os planos de Deus? Porque tem muitos que clamam que eles acreditam a Jesus Cristo, que estão seguindo a Jesus Cristo. Mas as ambições, os desejos, as paixões continuam sendo as paixões deles próprios. Que as paixões não morreram com eles. E são as paixões de Cristo agora. Eles continuam sendo a mesma paixão, mas eles tentam só aclopar a Jesus a vida deles. E vão dizer, não, eu ponho Jesus como se fosse uma mochila nas costas. E vou dizer, não, eu tenho Jesus também. Mas o que a passagem de Deus fala para nós, o que Paulo fala em Gálatas, é que eu paro de viver e Jesus começa a viver em mim. Em versículo 21 fala, não considero a graça de Deus algo sem sentido, pois se a obediência à lei nos tornasse justos diante de Deus, não haveria necessidade alguma de Cristo morrer. Você sabe por que Cristo morreu? Cristo morreu para pagar pelos seus pecados, não para acabar com a lei, mas para completá-la. Senão nós não vivemos mais por umas regras, por umas leis, porque Jesus Cristo, pela sua morte e pela sua ressurreição, Ele completou elas. Então a gente segue elas como uma maneira de ser cristão, de obedecer a Cristo, mas a gente entende que elas não nos salvam. Porque se a gente acreditar que os 10 mandamentos, se a gente acreditar que é só eu amar o próximo, eu ser legal com o próximo, eu cuidar do próximo,
Se eu acreditar que isso me traz a salvação, Jesus Cristo morreu em vão. Não tinha necessidade nenhuma para ele morrer. Porque a razão da morte dele foi para completar as leis e para nos dar a vida eterna. Minha pergunta para você, assim que a gente termina assim, você acredita, você botou a sua fé em Jesus Cristo. Se você fala assim, eu botei minha fé em Jesus Cristo, e você pergunta para você mesmo, eu consigo ver isso? Eu consigo ver isso na minha vida, nos meus pensamentos? Eu não estou perguntando se os outros conseguem ver, estou perguntando se você consegue identificar isso na sua vida. Se os seus desejos, suas paixões, as suas vontades, elas continuam sendo as suas ou elas são as de Deus? Rapidamente, porque eu não quero te confundir, eu não estou dizendo que sempre, 100% do tempo, isso é verdade. Mas na vida do cristão, na vida daqueles que acreditam em Jesus Cristo, a gente tem que ter a maioria dos nossos pensamentos, a maioria dos nossos desejos, a maioria das nossas vontades, tem que ser a vontade de Jesus Cristo. Que às vezes a gente é pecador e a gente falha. Mas se toda vez que todas as minhas paixões, antes de Jesus Cristo, se não tem diferença nenhuma de como a minha vida era, dos meus pensamentos, era do meu amor, era das minhas paixões, eram antes de Jesus, para depois de Jesus, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Então eu espero que durante esse tempo em casa, que você tenha tempo para pensar e refletir sobre o seu relacionamento com Jesus Cristo. E se você não há diferença nenhuma do antes de Jesus e depois de Jesus, se é tudo a mesma coisa, que você se arrependa e peça para Jesus para mudar o seu coração, para entrar na sua vida, que se você confesse os seus pecados para Ele e você continue vivendo para Ele. Amém? Eu vou orar e a gente vai terminar isso aqui. Comenta depois nos comentários o seu versículo favorito, alguma coisa que Deus talvez tocou no seu coração que você quer compartilhar com os outros. Compartilhe esse vídeo no seu Facebook com os outros, para quanto mais você compartilhar, mais pessoas podem assistir. Talvez, e espero que essas mensagens, esse tempo junto seja de bom fruto para vocês e os ajude na sua caminhada com Deus. Senhor Deus, obrigado por esse tempo junto, obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui através do Facebook. E te peço, Senhor Deus, que o Senhor se mostre grande nas nossas vidas nesse momento. Senhor, no momento de dificuldade que o Brasil e o mundo todo está passando agora, eu peço pela sua graça e pelo seu poder que seja visto e sentido nas vidas das pessoas hoje. Que o Senhor contenha esse vírus que está atacando o mundo todo agora. Que o Senhor esteja com os médicos, enfermeiras, as pessoas que estão trabalhando e tentando ajudar as pessoas doentes agora. Que o Senhor esteja com os governantes e as pessoas fazendo decisões. Que o Senhor dê o entendimento e a sabedoria de fazer as decisões corretas e as melhores decisões para a sociedade em geral. Mas, Senhor, eu peço especialmente que você confronte a cada um que esteja a oportunidade de ouvir esse vídeo e ver esse vídeo, deles entenderem se eles têm um relacionamento com você ou não, Senhor. Se eles estão tentando viver uma vida em que eles estão tentando a bondade deles para ser maior do que as coisas ruins que eles fazem na vida. Se eles se perguntam, se eles morressem hoje, eles passariam a eternidade com você. Se eles não sabem com certeza que a resposta é sim, que o Senhor dê a sabedoria e o Senhor continue chamando para um relacionamento com você. Que eles façam uma decisão de aceitar a sua graça, aceitar a graça que vem de você. Que eles se arrependam dos seus pecados e deem tudo da vida deles para o Senhor hoje, Senhor. Senhor, nós te amamos e te louvamos e te agradecemos por tudo. E oramos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pessoal, por estar aqui. Lembrem, comente nesse vídeo, dá um compartilhar com seus amigos. E amanhã nós vamos estar no capítulo 3 de Gálatas. Se você quiser ler à frente, pode ler. E esteja preparado para comentar. Vamos passar um tempo aqui conversando amanhã.
Eu tento ver se eu consigo fazer um pouco mais cedo do que às 9h30 da noite no Brasil. Mas obrigado, boa noite e até amanhã.